Bora falar dela. Gente, mais uma vez, a gente preparou esse curso para vocês para talvez desconstruir algumas coisas que tem nas informações do dia a dia. Quando a gente pega as informações que falam de história de anabolizante, são baseadas na prática. Ou seja, o cara tomou, ele relata e escreve um livro. Não é que isso seja ruim. Todas as informações, elas vêm da prática. Só que a gente está num ponto que eu preciso, talvez, poxa, será se o que está lá, será se realmente é correto? E aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês sobre a boldenona. Então bora lá. Para quem não conhece, essa é a boldenona. Então é uma medicação veterinária, tá? Então foi uma medicação desenvolvida aqui, ó, para equinos, ó o nome, Equiforte, equinos fortes. Então essa medicação aqui as pessoas compram nas lojas veterinárias e foi desenvolvida aqui um parenabol, que seria uma imitação aqui de boldenona para humanos. Então essa é a boldenona que existe hoje no mercado underground. Então primeiro ponto, por que a gente não tem estudos com boldenona? Porque foram uma droga desenvolvida para quem? O cavalo. Ponto. Não foi desenvolvida para humano. Ou seja, de uso underground. Então aqui, ó, eu tenho a boldenona, foi desenvolvida pela Ciba lá em 49. Esse rabicho grande aqui, ó, a gente chama de latenciação. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que cada pontinha aqui, ó, que ela tá livre, é um carbono. Então, as enzimas estearases, elas vêm e vão quebrar esses carbonos de 2 em 2. Ou seja, quanto maior o rabicho que eu tiver aqui, mais lento vai demorar para essa boldenona sair do meu corpo, principalmente sair do corpo da mulher. Então, por exemplo, se a menina tiver queda de cabelo com boldenona, ela vai ter que esperar quebrar pauzinho por pauzinho. E detalhe, gente, a minha vida dela é 15 dias. Então, se ela tomar 100 miligramas hoje, o que é o conceito de meia-vida? O tempo que esse fármaco atinge de meia-vida, a dose cai 50%. Ou seja, se ela toma hoje 100 miligramas de boldenona, daqui a 15 dias tem quanto? 50. Daqui a 15 dias tem quanto? 25. Daqui a 15 dias tem quanto? 12,5. Daqui a 15 dias tem quanto? 7,25. Ou seja, a boldenona só vai sair do corpo dela 12 semanas depois que ela tomar a última aplicação. De cara, por que eu não gosto de boldenona pra mulher? Porque se a menina tiver algum problema e eu tirar o fármaco, mesmo eu tirando, ela continua tendo efeito colateral. Ou seja, o controle com essa droga é muito difícil. Diferente da oxandrolona. Quanto que é a minha vida da oxandrolona? 9 horas. A menina começou a cair cabelo com oxandrolona, eu tiro. 9 horas depois, já foi 50%. 9 horas depois, 50%. Ou seja, em que situação é mais fácil o controle com boldenona ou com oxandrolona? Com oxan, de cara. Então aqui eu tenho o primeiro motivo, que a gente chama de latenciação. E aí é uma pergunta que eu faço, e eu vou contra muita gente famosa e grande que fala da boldenona. Muita gente fala que a boldenona aromatiza, e eu vou mostrar para vocês que não, ela não aromatiza. Ou seja, quimicamente a estrutura não permite que ela aromatize. O que seria a aromatização, gente? Seria o ataque nesse carbono aqui, ó, entre o carbono 1 e 2. Observem a estrutura da boldenona. O que seria a aromatização? Seria a boldenona virar aqui um estrogênio da vida. Por que eu falo isso? E aqui eu vou pedir licença para vocês, eu vou comentar isso brevemente, porque são trabalhos de química, né, e eu sei que isso não é muito palatável pra gente. Mas se a gente observar aqui, ó, as drogas que retiram esse pauzinho aqui, ó, que é o carbono 19, são as famosas ONAs. Trembolona, gestrinona e nandrolona. No homem, gente, isso causa a famosa ginecomastia. Por que os homens preferem utilizar essas drogas? Dessas classes aqui, ó. Porque essas drogas, possivelmente, no homem, elas não aromatizam. Só que essas drogas, elas imitam a ação das progestinas. Então, qual que é o problema no homem? Quando o cara toma alguma dessas drogas, e aí eu vou lembrar vocês dos slides anteriores, a polifarmácia, o cara nunca toma só uma coisa. Ele vai tomar trembolona com outra coisa. Ele vai tomar nandrolona com outra coisa. Então, o que está causando o quê? Eu não tenho como saber. Esse é o primeiro problema. Na mulher, isso é mais fácil. Por quê? Por mais que aromatize na mulher, naturalmente ela já tem mais hormônios estrogênicos do que o homem. Então, isso não vai ser um grande problema. Quando a gente observa o processo de aromatização, lembra, as palavras falam. E a gente aprendeu isso lá na química básica. A aromatização vem de anel aromático. O que é um anel aromático, gente? Aqui eu tenho o estrogênio. Anel aromático é um anel fechado com 3 duplas ligações. Daí vem o termo aromatização. É um anel aromático fechado com 3 pontos e ligações duplas. O processo de aromatização
Se você observar, começa com o ataque do ferro, ó. O ferro ataca o primeiro carbono aqui, ó. E aí eu vou ter várias reações de oxidação. O ferro se liga com oxigênio, aí eu tenho uma abstração. Aqui eu tenho uma hidroxila, ele cai até chegar aqui, ó. Ou seja, lá no carbono 1, eu tenho uma abstração do ferro. Isso gera um fechamento desse anel formando estrogênio. Aí eu venho para a boldenona. Quando eu pego o processo de aromatização, começa onde, gente? No carbono 1. Quando eu venho para cá, como que a boldenona vai aromatizar se eu já tenho uma dupla ligação aqui, ó? Ou seja, o ataque do ferro que era para ser aqui, ele não pode porque existe um impedimento químico. Já tem uma dupla ligação. Então, por esse mecanismo, a boldenona ela não aromatiza. E aí eu volto ao que eu falei para vocês. Por que as pessoas falam que boldenona aromatiza? Porque as informações que tem no livro são informações práticas. Então, provavelmente, ou o cara que escreveu isso, que fala isso, está tomando muita coisa e ele não sabe o que está aromatizando, ou o que tem na boldenona não é boldenona. É um extra de testosterona. Beleza, professor. Se ela não aromatiza, é ótimo para a mulher. E aqui eu vou mostrar o problema da boldenona. Tá bem aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que os fármacos eles podem ser reduzidos. E quando a boldenona é reduzida, ela é reduzida em DHB, de hidroboldenona. Então, quando a menina tem efeito colateral, não é da boldenona, é desse cara aqui, ó. Ele é muito mais androgênico do que a própria boldenona. E aqui a gente tem um mecanismo de redução. Como que isso acontece? Mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes, mas se você observar, ó, na aromatização, aonde que acontece o ataque? No primeiro carbono. No processo de redução, aonde que acontece o ataque? No segundo carbono. E aí eu vou ter, ó, o mesmo jeito. A dupla ligação, até formar aqui um anel com oxigênio. E aí eu tenho aqui, ó, a dupla ligação e um anel com oxigênio. Ou seja, de onde que vem todo o problema da boldenona? Desse carbono aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, ele causa todos os efeitos colaterais. E a boldenona vai causar um efeito colateral muito comum em mulheres, quem toma. Ela causa uma alteração. Lembra que eu falei para vocês, lá no ciclo menstrual, a terceira fase do ciclo menstrual, por que a mulher tem vontade de comer doce? Que estrutura que é afetada? Núcleo accumbente. Olha o que a boldenona faz. Ela altera a serotonina. E uma das formas que geralmente a mulher encontra para alterar o núcleo accumbente, para compensar essa queda de serotonina, são alimentos mais palatáveis. E qual é o efeito colateral de quem toma boldenona, gente? Fome. O que a menina relata? Professor, minha fome aumentou. E realmente isso é muito comum a gente observar. A gente não tem dados na literatura por que isso acontece. A gente sabe que é uma alteração do núcleo accumbente, mas como que isso acontece a gente não sabe ainda. Porque, mais uma vez, esses dados eles são tragos principalmente aqui da fisiologia animal. Então não existe trabalho de boldenona com mulher. Mas a menina toma mesmo, não tem nenhum estudo para isso. Aqui é uma imagem que eu tirei do meu livro. Tá? E no livro eu coloco um capítulo sobre o bodybuilder, ou as pessoas que usam esses fármacos. E aqui a gente tem uma estrutura central e eu tenho duas brigas aqui. Uma galera que te deixa saciada e uma galera que estimula muito a tua fome. Então parece que a boldenona, ela inibe a galera que te deixa saciada e estimula muito a galera que te causa fome. A gente chama isso de neurônios anorexígenos ou orexígenos. Então, quando você atender um paciente ou perceber uma menina usando boldenona, ela vai relatar muito isso. E aqui é o que eu falei para vocês. Lembra que a boldenona tem um irmão? Tem um primo, na verdade? Olha essa estrutura aqui. É a boldenona. Olha aquela estrutura aqui. Aqui. Qual a diferença dessas duas aqui, ó? A boldenona tem esse rabicho e essa estrutura aqui tem esse pontinho aqui, ó, cortado. Isso aqui é um CH3. Quem que é esse cara aqui? É o dianabol. Ou seja, o dianabol é a boldenona oral. Qual que é a diferença? O pontinho que tem aqui, ó. Que esse cara aqui pode ser tomado oral. Gente, no passado eu já vi alguns coaches, algumas pessoas recomendando tomar estano oral. Não sei se alguém já ouviu falar isso. Em vez de você injetar, você toma. Eu não sei de onde que a pessoa pensou isso, mas achei de uma criatividade assim, uma carnificina muito grande. Porque, poxa, algumas drogas realmente eu vou ter o CH3, o grupo metil, mas principalmente quando são drogas de cristais, gente, a gente não tem dados como que esses cristais vão afetar o sistema gastrointestinal. Então não façam isso, por favor.
E tem muito famoso recomendando isso em podcast. Oba! Boldenona de forma oral. A gente não sabe por quê, só que na boldenona isso é mais potente. E aí uma hipótese que a gente tem é a concentração que ele atinge no plasma. Porque existe uma certa perda de dianabol quando eu tomo ele de forma oral. A indústria tentou fazer o dianabol injetado. Então tal que a gente observa, quando você pega aquelas listas que o pessoal vende, os venenos paralelos, tem um dianabol injetado. Qual que é o problema? A gente não conhece como que é essa qualidade e isso é feito em laboratório clandestino. Então assim, na dúvida, vai no que a indústria fez, que é o dianabol oral. Existe aumento de fome com dianabol? Existe, mas ele é muito pequeno comparado com a boldenona. Esse cara aqui tem mais anabolismo do que a própria boldenona. Por isso que dar dianabol para menina é um crime. Menina não usa dianabol. Nesse sentido. Então olha que engraçado. As drogas são muito parecidas, só que a forma que o dianabol afeta o organismo feminino é diferente do que ele afeta o organismo masculino. Então nesse caso aqui, se a menina tomar dianabol, por exemplo, lembra lá da escala de androgenicidade. O dianabol é muito mais potente do que a própria boldenona. Então, com pequenas doses de dianabol, a menina vai ter muito mais efeitos colaterais do que com pequenas doses de boldenona.